A morte de um jovem que morreu durante uma luta de arte marcial passa a ser investigada pela Polícia Civil. Olha só, minha gente. A polícia vai constatar se houve intenção ou se a morte decorreu de um acidente. Eu quero que você preste muita atenção nesse caso, porque uma vida foi ceifada. Um jovem de 21 anos, cabo do Exército, esse que você está vendo, Gil Anderson de Paiva Silva, ele praticava jiu-jitsu. Morreu ontem à noite, no bairro dos Funcionários, em João Pessoa. Mas ele não estava lutando nem treinando jiu-jitsu, não. A morte decorreu depois de uma pancada que ele sofreu numa luta de Muay Thai. Num treino de Muay Thai, que também é uma luta parecida com jiu-jitsu, tem as suas semelhanças, tem as suas diferenças, mas também é uma arte marcial. A vítima chegou a ser levada por colegas para a UPA de Cruz das Armas. Infelizmente não resistiu e morreu na unidade de saúde. Já está tudo pronto, Alain? Para a gente mostrar agora para a Paraíba inteira a matéria de David Martins sobre esse caso ao vivo, na tela da verdade. Olha só. O prédio que pertence à prefeitura e fica no bairro Funcionários 1, em João Pessoa, não abriu na manhã desta sexta-feira. No local funciona o Centro da Juventude, que oferece atividades físicas e culturais gratuitamente para jovens da região. Entre as atividades estão algumas modalidades de artes marciais. Foi aqui que uma tragédia aconteceu na noite desta quinta-feira. Gil Anderson de Paiva Silva, de 21 anos, se preparava para participar de uma aula envolvendo luta. Foi quando o atleta desmaiou. Segundo o delegado Paulo Josafá, tudo aconteceu antes do início da aula. Se o professor teve aqui, a responsável teve aqui, mas outros funcionários, é que o treinamento só pode ser iniciado com a presença do professor. E, costumeiramente, eu acho que pela experiência que eles já tinham, eles começaram o treino e, naquele momento, a vítima caiu ao solo, agarrado naquela posição lá com o companheiro dele, e sofre um mal súbito. Após ele passar mal, os amigos entraram em desespero. Eles ainda pensaram em ligar para o SAMU, mas, diante da gravidade, os colegas colocaram ele num carro e levaram para a unidade de pronto atendimento, que fica no bairro vizinho. Em nota, a UPA de Cruz das Armas informou que o paciente deu entrada perto das 8 horas da noite, com quadro de parada cardiorrespiratória, e que todas as manobras de ressuscitação foram realizadas, mas Anderson não resistiu e morreu. O jovem era cabo do Exército e sonhava ir para a Força Nacional. Tentamos contato com o professor. Através de uma aluna, ele disse para a nossa equipe que já tinha prestado todos os esclarecimentos na delegacia e que não iria falar com a nossa equipe. Fomos na casa da família do Anderson, que está muito abalada com o que aconteceu. Eles informaram para a gente que não tem condições emocionais nesse momento de gravar entrevista. No entanto, disseram que algumas perguntas precisam ser respondidas. Por exemplo, o que realmente aconteceu? Quem é o aluno que, entre aspas, estava lutando com o Anderson? Onde estava o professor? E um detalhe intrigante. Segundo os parentes, Anderson era praticante de jiu-jitsu. O que ele estava fazendo em uma aula de Muay Thai? A hipótese de que pode ter sido uma fatalidade durante uma brincadeira e não necessariamente uma luta também não está descartada. O corpo do jovem militar e lutador foi encaminhado para exames e só o resultado da necrópsia vai apontar a causa da morte. Assim que for liberado do IML, Anderson deve ser velado e enterrado em um cemitério particular no bairro José Américo, aqui na capital. Muito bem, eu vou agora ao vivo com o David Martins, ele que tem novidades sobre esse caso. Alô, alô, David, cadê você, Martins? Bom dia, meu irmão. Oi, Paulo Neto. Olha só, tem novidades sim sobre esse caso. A nossa produção conseguiu entrar em contato com a direção do IPC, com o NUMOL, que é o Núcleo de Medicina Odonto Legal, e o laudo da morte, a causa da morte, acaba de ser divulgada. A causa da morte, segundo o Instituto de Polícia Científica, esse rapaz ele morreu em decorrência de uma fratura na vértebra cervical. Foi isso que provocou a morte desse jovem de apenas 21 anos.
Resta saber agora de que forma essa fratura ela aconteceu. Foi proposital? Foi um acidente? Foi uma queda? Foi alguém que apertou ele de uma forma mais forte? Então, resta agora apurar de que forma essa fratura ela foi provocada. Então o caso ele continua sendo investigado, o corpo não foi liberado ainda, deve estar sendo liberado daqui a alguns minutos para que a família possa realizar o velório, mas o laudo oficial do Instituto de Polícia Científica, divulgado agora, e a nossa produção já teve acesso, a morte do rapaz foi provocada, repito, em decorrência de uma fratura na vértebra cervical. Com relação ao ambiente onde o caso aconteceu, é um ambiente da Prefeitura de João Pessoa, que faz parte da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação daqui, da capital. Eles informaram o seguinte: primeiro, lamentaram, prestaram aí o sentimento de solidariedade, de pesar com relação à morte do rapaz, e também informaram que o prédio ele é cedido à comunidade, e é a comunidade responsável por essas atividades lá no ambiente. Então, são diversas modalidades de esporte, de cultura e de lazer oferecidas gratuitamente para os jovens. Inclusive, essa de Muay Thai, que seria realizada na noite de ontem. Esse projeto já existe há 8 anos, segundo a Secretaria. Com relação ao professor, ele não é ligado à Secretaria de Esporte da capital. Ele é um voluntário da comunidade e a Secretaria não soube informar se ele é um profissional capacitado, habilitado para dar aulas. É isso, Paulo Neto. Eu volto com você. David, meu irmão, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, por trazer à tona essa novidade. Ou seja, segundo o laudo pericial, o cabo do Exército morreu por conta de uma fratura na coluna cervical. Ou seja, o famoso quebrou o pescoço. A coluna cervical, você vê aí nessa arte, que a nossa produção disponibiliza para você. Olha só onde fica a coluna cervical. Entre a base do crânio e o início do tórax, aqui abaixo do pescoço. Toda essa região aqui, ó, da base do crânio até o pescoço, é a coluna cervical. Ele fraturou uma dessas vértebras. E aí começa, né? C1, C2, C3, Minha gente, que coisa. E aí David deixa alguns questionamentos, claro, não são feitos por ele, mas que agora são perguntas que precisam ser respondidas. Esses alunos estavam lá o quê? De bolo, foi? Era treinando, era brigando, lutando, sei lá, fazendo o quê? Sem a inspeção de um profissional técnico especializado, de um professor, de um mestre, como eles chamam nas artes marciais, sabe? É bom realmente que todo mundo possa trazer os seus esclarecimentos à tona o quanto antes. Sabe por quê? Arte marcial já não é bem vista em várias famílias. Tenho certeza absoluta. Tem muita gente que está me assistindo aí agora que acha que arte marcial é briga, é violência, tá? E uma coisa é arte marcial, outra coisa é briga, é luta, tá? É diferente. Mas eu respeito e sei que muita gente pensa dessa forma. Que não colocou seu filho para treinar judô, karatê por conta disso. Jiu-jitsu, Muay Thai, muito menos. Muay Thai é soco, cotovelada, joelhada, chute e canelada. É a base do Muay Thai. Para diferenciar um pouco de outras artes marciais, para você ter uma ideia, tá? Só para você ter uma ideia. E aí, para você quebrar essa região aqui, minha gente, começa aqui, ó, na base do crânio e termina aqui, 4 dedos aqui, ó. Você quebrar essa região aqui, a pancada de fato foi muito, mas muito forte mesmo. A gente vai continuar acompanhando esse caso, prestando, evidentemente, a nossa solidariedade à família do jovem Gil Anderson, tá?